quando uma magnata arrogante zombou de um humilde zelador, dizendo: "Se você tocar esse piano, eu me casarei com você." Ela não imaginava que estava prestes a viver o maior choque de sua vida. O que aconteceu naquela noite mudou tudo para sempre, e você não vai acreditar no final dessa história. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. A noite estava perfeita. O suntuoso hotel brilhava com suas luzes douradas, refletindo nos mármores polidos do saguão principal. Era mais uma quinta-feira de gala beneficente, dessas que a elite da cidade tanto adorava frequentar. Homens de smoking e mulheres em vestidos caríssimos circulavam pelo salão principal, taças de champanhe nas mãos, conversas em tom baixo sobre negócios e futilidades. Daniel Costa empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores adjacentes ao salão, tentando ser o mais discreto possível. Aos 30 anos, ele conhecia bem a rotina desses eventos. 5 anos trabalhando naquele hotel lhe ensinaram que para a elite, funcionários como ele eram praticamente invisíveis. E ele preferia assim: menos problemas, menos confusão. O carrinho rangeu levemente enquanto ele se dirigia para o salão principal. Havia algumas taças abandonadas em mesas laterais que precisavam ser recolhidas antes do discurso principal da noite. Daniel ajeitou seu uniforme azul marinho, verificou se estava tudo no lugar e entrou no ambiente com passos cuidadosos. O salão estava deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto alto, lançando prismas de luz sobre as mesas redondas cobertas com toalhas brancas impecáveis. Arranjos de flores brancas e douradas decoravam cada mesa e um palco pequeno, mas elegante, ocupava o fundo do ambiente. Ali, um piano de cauda negro esperava o pianista que se apresentaria mais tarde. Daniel começou seu trabalho silenciosamente, recolhendo taças vazias e cinzeiros. Os convidados conversavam animadamente, alheios à sua presença. Era exatamente como ele gostava, discreto, eficiente, invisível. Foi quando ela apareceu. Isabela Almeida entrou no salão como se fosse dona do mundo. De certa forma, ela era. Aos 30 anos, herdara um império que incluía hotéis, construtoras e investimentos pelo país inteiro. Seu vestido vermelho sangue contrastava com seus cabelos escuros, presos em um coque perfeito. Diamantes brilhavam em seu pescoço e pulsos, cada joia valendo mais que a casa de uma família inteira. Ela era a principal patrocinadora do evento beneficente daquela noite. Sua presença ali não era por bondade do coração, mas por obrigação social. Aparências precisavam ser mantidas e doar alguns milhares para a caridade era um pequeno preço a pagar pela boa imagem pública. Daniel continuou seu trabalho, agora mais atento aos movimentos ao redor. Isabela caminhava entre os convidados com um sorriso calculado, cumprimentando pessoas importantes, posando para fotos. Sua voz ecoava pelo salão toda vez que ria, um som alto e artificial que chamava a atenção. "Queridos, que noite maravilhosa!" dizia ela para um grupo de empresários. "Espero que todos contribuam generosamente. Afinal, precisamos ajudar os menos afortunados, não é mesmo?" Daniel revirou os olhos internamente. Ele conhecia bem esse tipo de gente. Falavam de caridade enquanto tratavam seus próprios funcionários como lixo. Continuou recolhendo taças, tentando terminar logo seu trabalho naquela área. Foi então que o inevitável aconteceu. Daniel estava se abaixando para pegar uma taça que havia rolado para debaixo de uma mesa quando Isabela, gesticulando animadamente em uma conversa, deu um passo para trás sem olhar. O impacto foi suave, mas suficiente para desequilibrar a taça de champanhe que ela segurava. O líquido dourado voou em direção ao seu vestido caro, manchando a seda vermelha com gotas que pareciam lágrimas douradas. "Uás, que diabos!" gritou Isabela, seu rosto se contorcendo de raiva. O salão inteiro se virou para olhar. "Seu incompetente, olhe o que você fez." Daniel se levantou rapidamente, o coração disparando. "Desculpe, senhora, foi um acidente. Eu estava apenas..." "Acidente?" Ela interrompeu, sua voz subindo uma oitava. "Você destruiu meu vestido. Sabe quanto custa isso, seu inútil?" Os outros convidados começaram a se aproximar, formando um círculo ao redor dos dois. Alguns tiravam fotos discretamente com seus celulares. Daniel sentia o rosto queimar de vergonha. "Senhora, eu posso pagar pela limpeza." Ele tentou se explicar, sabendo que não tinha dinheiro suficiente nem para uma peça do vestido dela. Isabela riu.
Mas não havia humor algum naquele som. Era pura crueldade. Você pagar com que dinheiro, meu querido? Com seu salário de zelador. As risadas dos convidados ecoaram pelo salão. Daniel sentia-se cada vez menor, como se estivesse encolhendo diante de todos aqueles olhares julgadores. Vocês viram isso? Isabela se dirigiu aos outros convidados, teatralizando sua indignação. Esse homem é a prova viva de que algumas pessoas nasceram para ser invisíveis, para limpar a sujeira dos outros, não para estar entre pessoas de verdade. Por favor, senhora. Daniel murmurou, sua voz quase sumindo. Por favor, o quê? Isabela estava claramente se divertindo com a situação. Você quer que eu finja que não aconteceu nada? Que pessoas como você têm o mesmo valor que pessoas como nós? Foi então que seus olhos brilharam com uma ideia maliciosa. Ela olhou para o piano no palco e depois de volta para Daniel, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Sabe de uma coisa? Ela disse, aumentando a voz para que todos pudessem ouvir claramente. Se você conseguir tocar aquele piano melhor que um pianista profissional, eu me casarei com você. O salão explodiu em gargalhadas. Isabela bateu palmas, deliciada com sua própria piada. Ouviram isso? Pessoal, o zelador vai nos dar um concerto. Daniel olhou para o piano, depois para Isabela, depois para todas aquelas faces zombeteiras ao seu redor. Algo dentro dele se mexeu. Uma mistura de raiva, humilhação e nostalgia. Mas é claro que você não vai conseguir. Isabela continuou aproveitando cada segundo da situação. Pessoas como você só sabem limpar. Música, arte, cultura. Isso é para gente como nós, para quem tem educação, refinamento. Os convidados concordaram com murmúrios de aprovação. Alguns já estavam se afastando, considerando o show encerrado. Mas Daniel continuou olhando para o piano. Isabela percebeu que ele não estava se mexendo e ficou ainda mais irritada. O que foi? Perdeu a língua ou finalmente entendeu seu lugar neste mundo. Daniel respirou fundo. Por anos, ele havia sido funcionário perfeito, discreto, eficiente, invisível. Mas naquele momento algo dentro dele estava gritando para sair, algo que ele havia enterrado há muito tempo. Eu aceito, ele disse. Sua voz baixa, mas clara. O salão ficou em silêncio por um instante. Isabela piscou como se não tivesse ouvido direito. O que você disse? Daniel levantou a cabeça, encontrando os olhos dela pela primeira vez naquela noite. Eu disse que aceito. Vou tocar o piano. A risada de Isabela ecoou pelo salão como o som de cristal se quebrando. Meu Deus, ele realmente acredita que pode. Isso vai ser ainda melhor do que eu pensava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel podia ouvir seu próprio coração batendo enquanto centenas de olhares se fixavam nele. Alguns convidados já haviam sacado seus celulares, prontos para gravar o que seria, na opinião deles, uma humilhação épica. Isabela não conseguia parar de rir. Gente, vocês estão vendo isso? Ele realmente acha que pode tocar piano. Ela se virou para as amigas que a acompanhavam. Mariana, você está gravando? Isso vai viralizar nas redes sociais. Daniel engoliu em seco. Suas mãos estavam suando e ele as limpou discretamente na calça do uniforme. Há quanto tempo não tocavam piano? 5 anos? 6? Parecia uma eternidade. Espera, Isabela disse, erguendo a mão como se tivesse tido uma ideia brilhante. Que tal tornarmos isso mais interessante? Ela abriu sua bolsa de grife e tirou uma carteira recheada de notas. R$ 500 se você conseguir tocar uma música inteira sem errar. Os convidados murmuraram entre si, alguns sorrindo maliciosamente. Daniel sabia que aquilo não era generosidade, era humilhação pura. Isabela estava oferecendo dinheiro como se ele fosse um animal amestrado em um circo. R$ 1.000! Gritou alguém da multidão. Um empresário gordo com um charuto na mão. R$ 1.000 se ele não sair correndo nos primeiros 30 segundos. Mais risadas. Daniel sentia o sangue subindo ao rosto, mas não de vergonha. Era raiva, uma raiva que ele não sentia há anos desde que... Não, ele disse, sua voz mais firme agora. Não quero o dinheiro de vocês. Isabela arqueou uma sobrancelha. Ah, não. Então, o que você quer?
Já disse que caso com você se tocar melhor que um profissional, ou você prefere algo mais realista? Quero apenas que cumpra sua palavra, Daniel respondeu, surpreendendo a si mesmo com a própria coragem. O salão explodiu em gargalhadas novamente. Isabela estava praticamente dobrando de tanto rir. Minha palavra, você realmente acredita que eu me casaria com você? Foi o que disse. Daniel replicou calmamente na frente de todo mundo. Meu querido, Isabela disse, secando uma lágrima de tanto rir. Isso foi uma piada. Eu jamais me casaria com alguém como você. Mas vamos nos divertir um pouco. Toque aí suas 3 notas. Fazemos umas fotos para o Instagram e depois você volta para o seu carrinho de limpeza. Que tal? Daniel começou a caminhar em direção ao piano. Cada passo parecia pesado, como se estivesse caminhando através de água espessa. Os convidados abriram espaço, criando um corredor humano entre ele e o instrumento. Olhem só, ele realmente vai tentar. Isabela estava se divertindo tremendamente. Alguém avisa o pianista que contratamos? Ele vai querer ver isso. Daniel parou diante do piano. Era um instrumento lindo, um Steinway Sons modelo D. As teclas brilhavam sob a luz dos lustres, cada uma perfeitamente alinhada. Ele estendeu a mão e tocou suavemente a tampa, sentindo a madeira polida sob seus dedos. Está esperando o quê? Isabela provocou. Inspiração divina. Daniel se virou para olhá-la pela primeira vez. Naquela noite, seu rosto estava completamente sério. Que música a senhora gostaria de ouvir? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Ela esperava que ele simplesmente tentasse tocar alguma musiquinha simples e passasse vergonha. O que você disse? Perguntei. Que música a senhora gostaria de ouvir? Daniel repetiu, sua voz estranhamente calma. Agora, Isabela trocou olhares com suas amigas. Isso não estava indo como ela esperava. O zelador deveria estar tremendo de medo, implorando para sair dali. Em vez disso, ele parecia confiante. Qualquer uma, ela disse, tentando recuperar o controle da situação. Toca aí um parabéns para você que já está bom. Mais risadas da plateia. Mas Daniel não riu. Ele apenas assentiu e puxou a banqueta do piano. O couro estava macio e bem cuidado. Ele se ajeitou, ajustou a altura do assento e colocou as mãos sobre as teclas. Por um momento, o salão ficou em silêncio. Até as risadas pararam. Todos estavam esperando para ver o espetáculo de humilhação que estava por vir. Daniel fechou os olhos. Por um instante, ele não estava mais naquele hotel luxuoso, cercado por pessoas cruéis. Ele estava de volta aos seus 20 anos em um pequeno conservatório com seu professor sussurrando em seu ouvido. Sinta a música, Daniel. Não pense nas teclas. Sinta a música. Suas mãos encontraram as teclas como se nunca tivessem se separado delas. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para Isabela. Esta é para a senhora. Ele disse e começou a tocar. As primeiras notas encheram o salão como uma onda suave. Daniel começou com algo simples, uma melodia que todos reconheceram imediatamente. Mas havia algo diferente. Cada nota saía cristalina, perfeita, carregada de uma emoção que ninguém esperava. O salão ficou em silêncio absoluto. As risadas pararam, os murmúrios cessaram, até os garçons que circulavam com bandejas pararam para ouvir. Isabela sentiu um frio no estômago. Aquilo não estava certo. O zelador não deveria conseguir tocar assim. Ninguém esperava que ele realmente soubesse música. Mas Daniel não apenas sabia música, ele era música. Suas mãos dançavam sobre as teclas com uma elegância que contrastava brutalmente com seu uniforme simples de trabalho. Cada movimento era preciso, controlado, mas ao mesmo tempo cheio de paixão. A música simples que ele havia começado começou a se transformar. Daniel adicionou harmonias complexas, variações que mostravam um conhecimento profundo da teoria musical. O que havia começado como uma melodia conhecida estava se tornando algo único, algo seu. Alguns convidados trocaram olhares preocupados. Isso não era o que eles esperavam. Aquilo não era diversão às custas de um pobre coitado. Aquilo era arte. Isabela apertou os punhos. Como aquele homem ousava tocá-la daquela forma? Como ele ousava ser bom naquilo? Pessoas como ele não deveriam ter talento, não deveriam ter sonhos,
não deveriam ser nada além do que ela disse que eram. Mas Daniel continuava tocando, alheio aos olhares de surpresa e desconforto ao seu redor. Para ele, naquele momento, só existia a música, e a música estava o libertando de 5 anos de silêncio. Daniel terminou a primeira música com uma cadência suave que ecoou pelo salão como um suspiro. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era expectativa zombeteira, era espanto genuíno. Ele não levantou os olhos do piano. Em vez disso, sem pausas, emendou uma segunda peça. Desta vez, escolheu algo mais complexo, uma sonata que exigia técnica avançada e anos de prática para ser executada corretamente. Os dedos de Daniel voaram sobre as teclas com uma destreza que hipnotizou a audiência. Cada nota saía perfeita. Cada frase musical contava uma história. Não era apenas execução técnica, era interpretação de alto nível. O tipo de performance que se esperava encontrar apenas nas melhores salas de concerto do mundo. Isabela sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Aquilo não podia estar acontecendo. O zelador, o homem que ela havia humilhado poucos minutos antes, estava tocando com uma maestria que ela só havia visto em concertos que custavam milhares de reais para assistir. "Meu Deus!" sussurrou uma das convidadas, uma mulher mais velha que Daniel reconheceu como esposa de um famoso empresário. "Ele toca como um virtuose." A palavra virtuose ecoou entre os presentes em murmúrios baixos. Celulares que haviam sido erguidos para gravar uma humilhação agora capturavam algo completamente diferente. Alguns convidados começaram a se aproximar mais do piano, atraídos pela música como por um imã. Daniel sentia cada fibra do seu ser voltando à vida. Era como se ele tivesse estado dormindo por anos e finalmente acordado. Suas mãos se lembravam de cada movimento, cada nuance que ele havia aprendido em outra vida. A música fluía através dele como um rio que havia sido represado e finalmente encontrado seu caminho para o mar. Ele modulou para uma tonalidade mais dramática, aumentando a intensidade da peça. O piano respondia a cada toque como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Daniel havia esquecido como era essa sensação. A conexão completa entre o músico e o instrumento, quando a técnica se torna invisível e só resta a pura expressão artística. Isabela tentou manter a compostura, mas sentia suas pernas tremendo. Ela olhou ao redor e viu que não era a única perturbada. Os convidados não estavam mais rindo. Estavam ouvindo, realmente ouvindo. "Quem é esse homem?" perguntou alguém em voz baixa. "Como um zelador pode tocar assim?" sussurrou outro. Daniel finalizou a segunda peça com uma série de acordes poderosos que reverberaram pelo salão como trovões distantes. Desta vez, quando o silêncio voltou, durou apenas alguns segundos antes de ser quebrado por algo inesperado. Aplausos. Começou com uma pessoa, depois duas, depois metade do salão estava batendo palmas. Não eram aplausos educados de evento social, eram aplausos genuínos, admirados. O tipo de ovação que se dá a artistas de verdade. Daniel finalmente levantou os olhos do piano. Seu olhar encontrou de Isabela e ela viu algo ali que a fez recuar um passo. Não era mais o homem humilhado de minutos atrás. Era alguém que havia encontrado sua verdadeira identidade novamente. "Impressionante", disse uma voz autoritária no meio da multidão. Daniel olhou e viu um homem distinto se aproximando. Ele reconheceu o rosto. Era um crítico musical famoso, alguém cujas resenhas podiam fazer ou destruir carreiras artísticas. Há anos não ouço uma interpretação dessa qualidade. Isabela sentiu o pânico começando a se instalar. Aquilo estava saindo completamente do controle. O que deveria ter sido uma brincadeira cruel estava se transformando em que exatamente onde você estudou? Perguntou o crítico, dirigindo-se a Daniel. Daniel hesitou por um momento. Aquelas eram águas perigosas. Revelar muito sobre seu passado significaria explicar por que estava trabalhando como zelador quando claramente tinha talento para muito mais. Conservatório Nacional. Ele respondeu simplesmente. Um murmúrio de admiração percorreu a multidão. O Conservatório Nacional era uma das instituições musicais mais prestigiosas do país. Apenas os talentos mais excepcionais conseguiam ser aceitos lá. E o que faz trabalhando aqui? A pergunta veio de uma mulher elegante que Daniel não reconheceu. Ele desviou o olhar. A vida nem sempre vai onde planejamos que vá.
A resposta silenciou a curiosidade momentaneamente, mas Daniel podia ver as mentes trabalhando ao redor dele. As pessoas estavam começando a entender que havia muito mais em sua história do que aparentava. Isabela recuperou parte de sua compostura. Ela não podia permitir que a situação continuasse fugindo de seu controle. Muito bem, disse, sua voz um pouco mais aguda que o normal. Você sabe tocar. Parabéns. Agora pode voltar ao trabalho. Mas Daniel não se moveu. Ele olhou para Isabela e um sorriso sutil, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. A senhora se esqueceu de algo. Isabela franziu a testa. Do que está falando? Sua promessa, Daniel respondeu, sua voz calma e firme. A senhora disse que se eu tocasse melhor que um profissional, se casaria comigo. O salão ficou em silêncio novamente. Desta vez, um silêncio tenso, carregado de expectativa. Isabela empalideceu. Ela havia dito aquilo como uma piada, uma forma de humilhar ainda mais o zelador. Ela nunca imaginou que ele realmente aceitaria o desafio, muito menos que ele seria capaz de tocar daquela forma. Isso foi uma brincadeira. Claro, ela gaguejou, tentando rir, mas o som saiu forçado. Ninguém levaria isso a sério. Eu levei, Daniel disse, seu olhar fixo no dela. E todos aqui também levaram. Ele gesticulou para a multidão, que agora observava com uma mistura de admiração e curiosidade. O crítico musical pigarreou. Uma promessa é uma promessa, senhorita Almeida, especialmente quando feita em público. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela estava encurralada. A reputação de sua família, de seu império, estava em jogo. Ela não podia simplesmente ignorar aquilo. Muito bem, ela disse, sua voz quase um sussurro. Eu cumprirei minha palavra. Um murmúrio de surpresa e excitação percorreu o salão. Daniel apenas assentiu, um brilho de triunfo em seus olhos. A história da bilionária que se casou com o zelador virou lenda. Isabela, para surpresa de todos, descobriu que Daniel era muito mais do que aparentava. Ele não era apenas um músico talentoso, mas um homem de princípios, inteligência e um coração que ela nunca imaginou encontrar. O casamento foi simples, mas a união deles foi o começo de uma nova melodia, uma sinfonia inesperada de amor e respeito que provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua riqueza ou status, mas na alma que carrega. E Daniel? Ele nunca mais tocou piano para provar nada a ninguém. Ele tocou porque amava. Isabela, a princípio relutante, aprendeu a amar a música e o homem que a trouxe de volta à sua vida. Eles viveram uma vida cheia de harmonia, provando que, às vezes, as maiores fortunas não são as que se herdam, mas as que se encontram nos lugares mais inesperados. O silêncio no salão era tão denso que se podia ouvir o próprio coração de Daniel batendo. Centenas de olhos estavam fixos nele, alguns curiosos, outros maliciosos, e muitos já com celulares em punho, prontos para registrar o que, em suas mentes, seria uma humilhação épica. Isabela, por sua vez, não conseguia conter o riso. Gente, vocês estão vendo isso? Ele realmente acha que pode tocar piano. Ela se virou para suas amigas com um sorriso de escárnio. Mariana, você está gravando? Isso vai viralizar nas redes sociais. Daniel engoliu em seco, suas mãos suando. Discretamente, ele as limpou na calça do uniforme. Há quanto tempo não tocava um piano? 5 anos? 6? Parecia uma eternidade, uma vida inteira distante daquele instrumento que um dia fora sua paixão e seu refúgio. Cada nota, cada melodia, cada acorde parecia ter sido apagado de sua memória, substituído pela rotina exaustiva e anônima de seu trabalho. Mas, no fundo de sua alma, uma chama ainda bruxuleava, uma lembrança distante de um tempo em que a música era tudo para ele. A humilhação pública, a arrogância de Isabela, tudo isso servia como um catalisador, reacendendo aquela chama quase extinta. Ele sentia a raiva borbulhando em suas veias, mas não era uma raiva destrutiva, e sim uma raiva que o impulsionava, que o lembrava de quem ele realmente era, ou de quem ele um dia foi. Ele não era apenas um zelador. Ele era um artista, um músico, e aquela noite seria o palco de seu renascimento. Espera, Isabela disse, erguendo a mão como se tivesse tido uma ideia brilhante, um novo plano para intensificar a humilhação.
Ela abriu sua bolsa de grife, uma peça de couro italiano que valia mais do que o salário anual de Daniel. Tirou uma carteira recheada de notas. Que tal tornarmos isso mais interessante? R$ 500 se você conseguir tocar uma música inteira sem errar. Um murmúrio percorreu os convidados, alguns sorrindo maliciosamente, outros chocados com a crueldade da proposta. Daniel sabia que aquilo não era generosidade, era humilhação pura, uma forma de tratá-lo como um animal amestrado em um circo, performando por migalhas. R$ 1.000! Gritou alguém da multidão, um empresário corpulento com um charuto na mão, sua voz rouca e cheia de deboche. R$ 1.000 se ele não sair correndo nos primeiros 30 segundos. Mais risadas ecoaram pelo salão, um coro de zombaria que parecia perfurar a alma de Daniel. Ele sentia o sangue subindo ao rosto, mas não de vergonha. Era raiva, uma raiva fria e calculada, uma raiva que ele não sentia há anos, desde que ele parou o pensamento, não querendo reviver memórias dolorosas. Não, ele disse, sua voz mais firme agora, surpreendendo a si mesmo e a todos ao redor. Não quero o dinheiro de vocês. Isabela arqueou uma sobrancelha, visivelmente surpresa com a recusa. Ah, não. Então, o que você quer? Já disse que caso com você se tocar melhor que um profissional. Ou você prefere algo mais realista? Quero apenas que cumpra sua palavra. Daniel respondeu, sua coragem crescendo a cada palavra, sua voz ressoando com uma convicção que silenciou o salão. A risada de Isabela, que antes era tão alta e desdenhosa, agora parecia engasgar em sua garganta. Minha palavra, você realmente acredita que eu me casaria com você? Foi o que disse, Daniel replicou calmamente, seu olhar fixo no dela, desafiando-a. Meu querido, Isabela disse, secando uma lágrima de tanto rir, um riso forçado e nervoso. Isso foi uma piada. Eu jamais me casaria com alguém como você. Mas vamos nos divertir um pouco. Toque aí suas 3 notas. Fazemos umas fotos para o Instagram e depois você volta para o seu carrinho de limpeza. Que tal? A zombaria em sua voz era palpável, mas Daniel não se abalou. Ele havia tomado sua decisão. Daniel começou a caminhar em direção ao piano. Cada passo parecia pesado, como se estivesse caminhando através de água espessa, uma resistência invisível puxando para trás. Os convidados abriram espaço, criando um corredor humano entre ele e o instrumento, seus olhares curiosos e expectantes. Olhem só, ele realmente vai tentar. Isabela estava se divertindo tremendamente, sua voz cheia de escárnio. Alguém avisa o pianista que contratamos, ele vai querer ver isso. Daniel parou diante do piano. Era um instrumento magnífico, um Steinway de Souls modelo D, reluzente sob a luz dos lustres de cristal. As teclas de marfim brilhavam, cada uma perfeitamente alinhada, convidando ao toque. Ele estendeu a mão e tocou suavemente a tampa polida, sentindo madeira fria e lisa sob seus dedos, uma sensação familiar e ao mesmo tempo estranha, como um reencontro com um velho amigo. Está esperando o quê? Isabela provocou, impaciente, inspiração divina. Daniel se virou para olhá-la, seu rosto completamente sério, sem um traço de humor ou medo. Que música a senhora gostaria de ouvir? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Ela esperava que ele simplesmente tentasse tocar alguma musiquinha simples e passasse vergonha, confirmando suas expectativas. O que você disse? Perguntei. Que música a senhora gostaria de ouvir? Daniel repetiu, sua voz estranhamente calma, quase desafiadora. Agora, Isabela trocou olhares com suas amigas, um lampejo de incerteza em seus olhos. Aquilo não estava indo como ela esperava. O zelador deveria estar tremendo de medo, implorando para sair dali. Em vez disso, ele parecia confiante, até mesmo audacioso. Qualquer uma, ela disse, tentando recuperar o controle da situação, sua voz um pouco mais alta do que o necessário. Toca aí um parabéns para você que já está bom. Mais risadas da plateia, mas Daniel não riu. Ele apenas assentiu, puxou a banqueta do piano e se sentou. O couro estava macio e bem cuidado, um contraste com a aspereza de seu uniforme. Ele se ajeitou, ajustou a altura do assento e colocou as mãos sobre as teclas, seus dedos longos e finos pairando sobre o marfim. Por um momento, o salão ficou em silêncio. Até as risadas pararam.
Todos estavam esperando para ver o espetáculo de humilhação que estava por vir. Daniel fechou os olhos. Por um instante, ele não estava mais naquele hotel luxuoso, cercado por pessoas cruéis. Ele estava de volta aos seus 20 anos, em um pequeno conservatório, com seu professor sussurrando em seu ouvido: "Sinta a música, Daniel. Não pense nas teclas. Sinta a música." Suas mãos encontraram as teclas como se nunca tivessem se separado delas, uma memória muscular que transcendia o tempo e o esquecimento. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para Isabela, um brilho de determinação em seu olhar. "Esta é para a senhora," ele disse, e então começou a tocar. As primeiras notas encheram o salão como uma onda suave, uma melodia familiar que todos reconheceram imediatamente. Era algo simples, mas havia algo diferente. Cada nota saía cristalina, perfeita, carregada de uma emoção que ninguém esperava de um zelador. O salão ficou em silêncio absoluto. As risadas pararam, os murmúrios cessaram, até os garçons que circulavam com bandejas pararam para ouvir, hipnotizados. Isabela sentia um frio no estômago. Aquilo não estava certo. O zelador não deveria conseguir tocar assim. Ninguém esperava que ele realmente soubesse música, muito menos que a executasse com tamanha maestria. Mas Daniel não apenas sabia música, ele era música. Suas mãos dançavam sobre as teclas com uma elegância que contrastava brutalmente com seu uniforme simples de trabalho. Cada movimento era preciso, controlado, mas ao mesmo tempo cheio de paixão, de uma alma que se expressava através das notas. A música simples que ele havia começado começou a se transformar. Daniel adicionou harmonias complexas, variações que mostravam um conhecimento profundo da teoria musical, uma compreensão que ia além da mera execução. O que havia começado como uma melodia conhecida estava se tornando algo único, algo seu, uma interpretação que revelava a profundidade de seu talento. Alguns convidados trocaram olhares preocupados. Isso não era o que eles esperavam. Aquilo não era diversão às custas de um pobre coitado. Aquilo era arte, pura e inegável. Isabela apertou os punhos, a raiva crescendo dentro dela. Como aquele homem ousava tocá-la daquela forma? Como ele ousava ser bom naquilo? Pessoas como ele não deveriam ter talento, não deveriam ter sonhos, não deveriam ser nada além do que ela disse que eram. Mas Daniel continuava tocando, alheio aos olhares de surpresa e desconforto ao seu redor. Para ele, naquele momento, só existia a música, e a música estava o libertando de 5 anos de silêncio, de uma vida de invisibilidade. Daniel terminou a primeira música com uma cadência suave que ecoou pelo salão como um suspiro, deixando um rastro de melancolia e beleza. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era expectativa zombeteira, era espanto genuíno, uma admiração silenciosa que preenchia o ar. Ele não levantou os olhos do piano. Em vez disso, sem pausas, emendou uma segunda peça. Desta vez, escolheu algo mais complexo, uma sonata que exigia técnica avançada e anos de prática para ser executada corretamente. Os dedos de Daniel voaram sobre as teclas com uma destreza que hipnotizou a audiência. Cada nota saía perfeita, cada frase musical contava uma história, uma narrativa de emoções e experiências. Não era apenas execução técnica, era interpretação de alto nível. O tipo de performance que se esperava encontrar apenas nas melhores salas de concerto do mundo, de pianistas renomados que dedicavam suas vidas à arte. Isabela sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, a realidade se distorcendo diante de seus olhos. Aquilo não podia estar acontecendo. O zelador, o homem que ela havia humilhado poucos minutos antes, estava tocando com uma maestria que ela só havia visto em concertos que custavam milhares de reais para assistir, apresentações exclusivas para a elite. "Meu Deus!" sussurrou uma das convidadas, uma mulher mais velha que Daniel reconheceu como esposa de um famoso empresário. "Ele toca como um virtuose." A palavra virtuose ecoou entre os presentes em murmúrios baixos, um reconhecimento do talento extraordinário que estava diante deles. Celulares que haviam sido erguidos para gravar uma humilhação, agora capturavam algo completamente diferente, um momento de pura arte. Alguns convidados começaram a se aproximar mais do piano, atraídos pela música como por um imã, seus rostos refletindo a admiração e o espanto. Daniel sentia cada fibra do seu ser voltando à vida. Era como se ele tivesse estado dormindo por anos e finalmente acordado, despertado por sua verdadeira paixão.
Suas mãos se lembravam de cada movimento, cada nuance que ele havia aprendido em outra vida, em um passado que ele havia tentado esquecer. A música fluía através dele como um rio que havia sido represado e finalmente encontrado seu caminho para o mar, uma torrente de emoções e memórias. Ele modulou para uma tonalidade mais dramática, aumentando a intensidade da peça, o piano respondendo a cada toque como se fosse uma extensão de seu próprio corpo, uma simbiose perfeita entre homem e instrumento. Daniel havia esquecido como era essa sensação, a conexão completa entre o músico e o instrumento. Quando a técnica se torna invisível, só resta a pura expressão artística, a alma do artista se revelando em cada nota. Isabela tentou manter a compostura, mas sentia suas pernas tremendo, a fachada de arrogância desmoronando. Ela olhou ao redor e viu que não era a única perturbada. Os convidados não estavam mais rindo. Estavam ouvindo, realmente ouvindo, com uma atenção que ela nunca havia conseguido prender. "Quem é esse homem?" perguntou alguém em voz baixa, a voz cheia de admiração. "Como um zelador pode tocar assim?" sussurrou outro, a incredulidade em sua voz. Daniel finalizou a segunda peça com uma série de acordes poderosos que reverberaram pelo salão como trovões distantes, uma explosão de som que deixou a todos sem fôlego. Desta vez, quando o silêncio voltou, durou apenas alguns segundos antes de ser quebrado por algo inesperado. Aplausos. Começou com uma pessoa, depois duas, depois metade do salão estava batendo palmas. Não eram aplausos educados de evento social, eram aplausos genuínos, admirados, o tipo de ovação que se dá a artistas de verdade, a gênios que transcendem as expectativas. Daniel finalmente levantou os olhos do piano. Seu olhar encontrou o de Isabela e ela viu algo ali que a fez recuar um passo. Não era mais o homem humilhado de minutos atrás. Era alguém que havia encontrado sua verdadeira identidade novamente, um artista renascido. "Impressionante", disse uma voz autoritária no meio da multidão. Daniel olhou e viu um homem distinto se aproximando. Ele reconheceu o rosto. Era um crítico musical famoso, alguém cujas resenhas podiam fazer ou destruir carreiras artísticas, um formador de opinião no mundo da música clássica. Há anos não ouço uma interpretação dessa qualidade. Isabela sentiu o pânico começando a se instalar, um frio na espinha. Aquilo estava saindo completamente do controle. O que deveria ter sido uma brincadeira cruel estava se transformando em que exatamente? Em um triunfo para o zelador, em uma humilhação para ela. "Onde você estudou?" perguntou o crítico, dirigindo-se a Daniel, seus olhos brilhando com curiosidade e admiração. Daniel hesitou por um momento. Aquelas eram águas perigosas. Revelar muito sobre seu passado significaria explicar por que estava trabalhando como zelador quando claramente tinha talento para muito mais. Por que um músico tão promissor havia desaparecido do cenário? "Conservatório Nacional." Ele respondeu simplesmente, a voz baixa, mas clara. Um murmúrio de admiração percorreu a multidão. O Conservatório Nacional era uma das instituições musicais mais prestigiosas do país, um tempo da música onde apenas os talentos mais excepcionais conseguiam ser aceitos, onde futuras estrelas eram lapidadas. "E o que faz trabalhando aqui?" A pergunta veio de uma mulher elegante que Daniel não reconheceu, sua voz carregada de incredulidade. Ele desviou o olhar, um sorriso melancólico em seus lábios. "A vida nem sempre vai onde planejamos que vá." A resposta silenciou a curiosidade momentaneamente, mas Daniel podia ver as mentes trabalhando ao redor dele. As pessoas estavam começando a entender que havia muito mais em sua história do que aparentava, que aquele zelador era, na verdade, um enigma, um talento escondido. Isabela recuperou parte de sua compostura, sua mente trabalhando rapidamente para tentar reverter a situação. Ela não podia permitir que a situação continuasse fugindo de seu controle, que sua imagem fosse manchada por aquele incidente. "Muito bem", disse, sua voz um pouco mais aguda que o normal, tentando soar indiferente. "Você sabe tocar. Parabéns. Agora pode voltar ao trabalho." Mas Daniel não se moveu. Ele olhou para Isabela e um sorriso sutil, quase imperceptível, surgiu em seus lábios, um sorriso que a fez sentir um arrepio. A senhora se esqueceu de algo. Isabela franziu a testa, confusa. "Do que está falando?" "Sua promessa." Daniel respondeu, sua voz calma e firme, cada palavra um golpe certeiro. "A senhora disse que se eu tocasse melhor que um profissional, se casaria comigo."
O salão ficou em silêncio novamente. Desta vez, um silêncio tenso, carregado de expectativa, de antecipação. Isabela empalideceu, o sangue escoando de seu rosto. Ela havia dito aquilo como uma piada, uma forma de humilhar ainda mais o zelador, de mostrar sua superioridade. Ela nunca imaginou que ele realmente aceitaria o desafio, muito menos que ele seria capaz de tocar daquela forma, de expor seu talento de maneira tão avassaladora. Isso foi uma brincadeira, claro. Ela gaguejou, tentando rir, mas o som saiu forçado, um som oco e sem vida. Ninguém levaria isso a sério. Eu levei, Daniel disse, seu olhar fixo no dela, um brilho de desafio em seus olhos. E todos aqui também levaram. Ele gesticulou para a multidão, que agora observava com uma mistura de admiração e curiosidade, seus olhares julgadores fixos em Isabela. O crítico musical pigarreou, sua voz ressoando no silêncio. Uma promessa é uma promessa, senhorita Almeida, especialmente quando feita em público. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés, o mundo girando ao seu redor. Ela estava encurralada, sem saída. A reputação de sua família, de seu império, estava em jogo. Ela não podia simplesmente ignorar aquilo. Não podia se dar ao luxo de ser vista como uma mentirosa. Muito bem, ela disse, sua voz quase um sussurro, a derrota evidente em cada sílaba. Eu cumprirei minha palavra. Um murmúrio de surpresa e excitação percorreu o salão, a notícia se espalhando como um incêndio. Daniel apenas assentiu. Um brilho de triunfo em seus olhos, a vitória em suas mãos. A história da bilionária que se casou com o zelador virou lenda, um conto de fadas moderno que desafiava todas as expectativas. Isabela, para surpresa de todos, descobriu que Daniel era muito mais do que aparentava. Ele não era apenas um músico talentoso, mas um homem de princípios, inteligência e um coração que ela nunca imaginou encontrar. Um coração puro e verdadeiro. O casamento foi simples, mas a união deles foi o começo de uma nova melodia, uma sinfonia inesperada de amor e respeito que provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua riqueza ou status, mas na alma que carrega, na essência de seu ser. E Daniel, ele nunca mais tocou piano para provar nada a ninguém. Ele tocou porque amava, porque a música era parte de sua alma. E Isabela, a princípio relutante, aprendeu a amar a música e o homem que a trouxe de volta à sua vida, que a ensinou o verdadeiro significado da felicidade. Eles viveram uma vida cheia de harmonia, provando que, às vezes, as maiores fortunas não são as que se herdam, mas as que se encontram nos lugares mais inesperados, nos corações mais improváveis. A vida de Daniel e Isabela se tornou um testemunho vivo de que o destino tem seus próprios planos, muitas vezes surpreendentes e maravilhosos. A sociedade, que antes os via com desdém e zombaria, agora os observava com uma mistura de admiração e inveja. A história deles se espalhou, ultrapassando os limites do hotel de luxo e se tornando um fenômeno, um exemplo de que o amor e o talento podem florescer nos lugares mais improváveis. Isabela, a magnata antes conhecida por sua frieza e arrogância, começou a se transformar. A convivência com Daniel, com sua simplicidade e sua paixão pela música, amoleceu seu coração. Ela aprendeu a ver o mundo com outros olhos, a valorizar as coisas que realmente importavam, e não apenas o status e a riqueza. Daniel, por sua vez, encontrou em Isabela uma parceira inesperada, alguém que, apesar de suas falhas, era capaz de amar e de se entregar. Ele a ensinou a apreciar a beleza da música, a sentir a emoção de cada nota, e ela, em troca, o ajudou a redescobrir a alegria de viver, de compartilhar sua arte com o mundo. O piano, que antes era um símbolo de humilhação, tornou-se um símbolo de união, de amor. Eles frequentemente se sentavam juntos ao instrumento, Daniel tocando melodias suaves, Isabela, antes tão avessa à arte, agora o acompanhando com um sorriso nos lábios, aprendendo a tocar algumas notas, a sentir a música em sua alma. A vida deles não foi um conto de fadas perfeito, sem desafios. Houve momentos de desentendimento, de adaptação, mas a base de respeito e amor que construíram os ajudou a superar cada obstáculo. Isabela, com a ajuda de Daniel, começou a usar sua influência e sua fortuna para causas mais nobres, investindo em projetos sociais, em escolas de música para crianças carentes, em programas que davam oportunidades a talentos escondidos, assim como Daniel havia sido. Ela se tornou uma filantropa respeitada, não por obrigação social,
mas por genuína vontade de fazer a diferença. Daniel, por sua vez, nunca mais voltou a ser o zelador invisível. Ele se tornou um professor de piano renomado, um mentor para jovens talentos e um exemplo de superação. Sua história inspirou muitos a seguir seus sonhos, a não desistir, mesmo diante das adversidades. O crítico musical que o havia reconhecido naquela noite se tornou um grande amigo e defensor de Daniel, ajudando a construir sua carreira e a compartilhar sua música com um público cada vez maior. A vida de Daniel e Isabela se tornou uma sinfonia de sucesso, não apenas material, mas espiritual. Eles provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a felicidade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que a música, em sua essência mais pura, é a linguagem universal da alma. E assim, a história do zelador e da magnata, que começou com uma aposta cruel, se transformou em um hino à resiliência, ao amor e à beleza da arte, um lembrete de que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, de sonhar e de tocar a vida com paixão e harmonia. Eles viveram felizes para sempre, não em um castelo de contos de fadas, mas em uma vida construída sobre a base sólida do respeito mútuo, da admiração e de uma melodia que nunca parou de tocar em seus corações. O silêncio no salão era tão denso que se podia ouvir o próprio coração de Daniel batendo. Centenas de olhos estavam fixos nele, alguns curiosos, outros maliciosos, e muitos já com celulares em punho, prontos para registrar o que, em suas mentes, seria uma humilhação épica. Isabela, por sua vez, não conseguia conter o riso. Gente, vocês estão vendo isso? Ele realmente acha que pode tocar piano. Ela se virou para suas amigas com um sorriso de escárnio. Mariana, você está gravando? Isso vai viralizar nas redes sociais. Daniel engoliu em seco, suas mãos suando. Discretamente, ele as limpou na calça do uniforme. Há quanto tempo não tocava um piano? 5 anos? 6? Parecia uma eternidade, uma vida inteira distante daquele instrumento que um dia fora sua paixão e seu refúgio. Cada nota, cada melodia, cada acorde parecia ter sido apagado de sua memória, substituído pela rotina exaustiva e anônima de seu trabalho. Mas, no fundo de sua alma, uma chama ainda bruxuleava, uma lembrança distante de um tempo em que a música era tudo para ele. A humilhação pública, a arrogância de Isabela, tudo isso servia como um catalisador, reacendendo aquela chama quase extinta. Ele sentia a raiva borbulhando em suas veias, mas não era uma raiva destrutiva, e sim uma raiva que o impulsionava, que o lembrava de quem ele realmente era, ou de quem ele um dia foi. Ele não era apenas um zelador. Ele era um artista, um músico, e aquela noite seria o palco de seu renascimento. A cada segundo que passava, a tensão no ar aumentava, e Daniel podia sentir o peso dos olhares sobre ele. Mas, estranhamente, isso não o intimidava. Pelo contrário, alimentava sua determinação. Ele não estava ali para provar nada a Isabela ou aqueles convidados superficiais, mas para si mesmo, para o jovem Daniel que um dia sonhou em viver da música. Espera, espera, Isabela disse, erguendo a mão como se tivesse tido uma ideia brilhante, um novo plano para intensificar a humilhação. Ela abriu sua bolsa de grife, uma peça de couro italiano que valia mais do que o salário anual de Daniel. Tirou uma carteira recheada de notas. Que tal tornarmos isso mais interessante? R$ 500 se você conseguir tocar uma música inteira sem errar. Um murmúrio percorreu os convidados, alguns sorrindo maliciosamente, outros chocados com a crueldade da proposta. Daniel sabia que aquilo não era generosidade, era humilhação pura, uma forma de tratá-lo como um animal amestrado em um circo, performando por migalhas. R$ 1.000! Gritou alguém da multidão, um empresário corpulento com um charuto na mão, sua voz rouca e cheia de deboche. R$ 1.000 se ele não sair correndo nos primeiros 30 segundos. Mais risadas ecoaram pelo salão, um coro de zombaria que parecia perfurar a alma de Daniel. Ele sentia o sangue subindo ao rosto, mas não de vergonha. Era raiva, uma raiva fria e calculada, uma raiva que ele não sentia há anos, desde que ele parou o pensamento, não querendo reviver memórias dolorosas. Não, ele disse, sua voz mais firme agora, surpreendendo a si mesmo e a todos ao redor. Não quero o dinheiro de vocês. Isabela arqueou uma sobrancelha, visivelmente surpresa com a recusa. Ah, não. Então, o que você quer?
Já disse que caso com você se tocar melhor que um profissional, ou você prefere algo mais realista? Quero apenas que cumpra a sua palavra, Daniel respondeu, sua coragem crescendo a cada palavra, sua voz ressoando com uma convicção que silenciou o salão. A risada de Isabela, que antes era tão alta e desdenhosa, agora parecia engasgar em sua garganta. Minha palavra, você realmente acredita que eu me casaria com você? Foi o que disse, Daniel replicou calmamente, seu olhar fixo no dela, desafiando-a. Meu querido, Isabela disse, secando uma lágrima de tanto rir, um riso forçado e nervoso. Isso foi uma piada. Eu jamais me casaria com alguém como você, mas vamos nos divertir um pouco. Toque aí suas 3 notas. Fazemos umas fotos para o Instagram e depois você volta para o seu carrinho de limpeza. Que tal? A zombaria em sua voz era palpável, mas Daniel não se abalou. Ele havia tomado sua decisão. A plateia, antes tão barulhenta e debochada, agora observava em um silêncio quase reverente, curiosa para ver o desfecho daquela inusitada aposta. A atmosfera no salão havia mudado drasticamente, de um evento social monótono para um palco de um drama inesperado, com Daniel no centro das atenções. Daniel começou a caminhar em direção ao piano. Cada passo parecia pesado, como se estivesse caminhando através de água espessa, uma resistência invisível puxando para trás. Os convidados abriram espaço, criando um corredor humano entre ele e o instrumento, seus olhares curiosos e expectantes. Olhem só, ele realmente vai tentar. Isabela estava se divertindo tremendamente, sua voz cheia de escárnio. Alguém avisa o pianista que contratamos, ele vai querer ver isso. Daniel parou diante do piano. Era um instrumento magnífico, um Steinway de Sousa modelo D, reluzente sob a luz dos lustres de cristal. As teclas de marfim brilhavam, cada uma perfeitamente alinhada, convidando ao toque. Ele estendeu a mão e tocou suavemente a tampa polida, sentindo a madeira fria e lisa sob seus dedos, uma sensação familiar e ao mesmo tempo estranha, como um reencontro com um velho amigo. Está esperando o quê? Isabela provocou, impaciente. Inspiração divina. Daniel se virou para olhá-la, seu rosto completamente sério, sem um traço de humor ou medo. Que música a senhora gostaria de ouvir? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Ela esperava que ele simplesmente tentasse tocar alguma musiquinha simples e passasse vergonha, confirmando suas expectativas. O que você disse? Perguntei. Que música a senhora gostaria de ouvir? Daniel repetiu, sua voz estranhamente calma, quase desafiadora. Agora, Isabela trocou olhares com suas amigas, um lampejo de incerteza em seus olhos. Aquilo não estava indo como ela esperava. O zelador deveria estar tremendo de medo, implorando para sair dali. Em vez disso, ele parecia confiante, até mesmo audacioso. Qualquer uma, ela disse, tentando recuperar o controle da situação, sua voz um pouco mais alta do que o necessário. Toca aí um parabéns para você que já está bom. Mais risadas da plateia, mas Daniel não riu. Ele apenas assentiu, puxou a banqueta do piano e se sentou. O couro estava macio e bem cuidado, um contraste com a aspereza de seu uniforme. Ele se ajeitou, ajustou a altura do assento e colocou as mãos sobre as teclas, seus dedos longos e finos pairando sobre o marfim. Por um momento, o salão ficou em silêncio. Até as risadas pararam. Todos estavam esperando para ver o espetáculo de humilhação que estava por vir. Daniel fechou os olhos. Por um instante, ele não estava mais naquele hotel luxuoso, cercado por pessoas cruéis. Ele estava de volta aos seus 20 anos, em um pequeno conservatório, com seu professor sussurrando em seu ouvido. Sinta a música, Daniel. Não pense nas teclas. Sinta a música. Suas mãos encontraram as teclas como se nunca tivessem se separado delas, uma memória muscular que transcendia o tempo e o esquecimento. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para Isabela, um brilho de determinação em seu olhar. Esta é para a senhora, ele disse, e então começou a tocar. A melodia que ele escolheu não era esperada. Não era um simples parabéns para você, mas sim uma peça clássica, complexa e cheia de nuances, que exigia não apenas técnica, mas alma. A cada nota, Daniel se entregava, e a música preenchia o salão, silenciando as risadas e os murmúrios, transformando a atmosfera de zombaria em admiração.
As primeiras notas encheram o salão como uma onda suave, uma melodia familiar que todos reconheceram imediatamente. Era algo simples, mas havia algo diferente. Cada nota saía cristalina, perfeita, carregada de uma emoção que ninguém esperava de um zelador. O salão ficou em silêncio absoluto. As risadas pararam, os murmúrios cessaram, até os garçons que circulavam com bandejas pararam para ouvir, hipnotizados. Isabela sentiu um frio no estômago. Aquilo não estava certo. O zelador não deveria conseguir tocar assim. Ninguém esperava que ele realmente soubesse música, muito menos que a executasse com tamanha maestria. Mas Daniel não apenas sabia música, ele era música. Suas mãos dançavam sobre as teclas com uma elegância que contrastava brutalmente com seu uniforme simples de trabalho. Cada movimento era preciso, controlado, mas ao mesmo tempo cheio de paixão, de uma alma que se expressava através das notas. A música simples que ele havia começado começou a se transformar. Daniel adicionou harmonias complexas, variações que mostravam um conhecimento profundo da teoria musical, uma compreensão que ia além da mera execução. O que havia começado como uma melodia conhecida estava se tornando algo único, algo seu, uma interpretação que revelava a profundidade de seu talento. Alguns convidados trocaram olhares preocupados. Isso não era o que eles esperavam. Aquilo não era diversão às custas de um pobre coitado. Aquilo era arte pura e inegável. Isabela apertou os punhos, a raiva crescendo dentro dela. Como aquele homem ousava tocá-la daquela forma? Como ele ousava ser bom naquilo? Pessoas como ele não deveriam ter talento, não deveriam ter sonhos, não deveriam ser nada além do que ela disse que eram. Mas Daniel continuava tocando, alheio aos olhares de surpresa e desconforto ao seu redor. Para ele, naquele momento, só existia a música, e a música estava o libertando de 5 anos de silêncio, de uma vida de invisibilidade. A melodia se tornou mais intensa, mais vibrante, e Daniel parecia se fundir com o piano, cada fibra de seu ser dedicada à performance. Os convidados, anticéticos, agora estavam completamente envolvidos, alguns até com lágrimas nos olhos, tocados pela beleza e pela emoção que emanavam daquele palco improvisado. Daniel terminou a primeira música com uma cadência suave que ecoou pelo salão como um suspiro, deixando um rastro de melancolia e beleza. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era expectativa zombeteira, era espanto genuíno, uma admiração silenciosa que preenchia o ar. Ele não levantou os olhos do piano. Em vez disso, sem pausas, emendou uma segunda peça. Desta vez, escolheu algo mais complexo, uma sonata que exigia técnica avançada e anos de prática para ser executada corretamente. Os dedos de Daniel voaram sobre as teclas com uma destreza que hipnotizou a audiência. Cada nota saía perfeita, cada frase musical contava uma história, uma narrativa de emoções e experiências. Não era apenas execução técnica, era a interpretação de alto nível, o tipo de performance que se esperava encontrar apenas nas melhores salas de concerto do mundo, de pianistas renomados que dedicavam suas vidas à arte. Isabela sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, a realidade se distorcendo diante de seus olhos. Aquilo não podia estar acontecendo. O zelador, o homem que ela havia humilhado poucos minutos antes, estava tocando com uma maestria que ela só havia visto em concertos que custavam milhares de reais para assistir, apresentações exclusivas para a elite. "Meu Deus!" sussurrou uma das convidadas, uma mulher mais velha que Daniel reconheceu como esposa de um famoso empresário. "Ele toca como um virtuose." A palavra virtuose ecoou entre os presentes em murmúrios baixos, um reconhecimento do talento extraordinário que estava diante deles. Celulares que haviam sido erguidos para gravar uma humilhação, agora capturavam algo completamente diferente, um momento de pura arte. Alguns convidados começaram a se aproximar mais do piano, atraídos pela música como por um imã, seus rostos refletindo a admiração e o espanto. Daniel sentia cada fibra do seu ser voltando à vida. Era como se ele tivesse estado dormindo por anos e finalmente acordado, despertado por sua verdadeira paixão. Suas mãos se lembravam de cada movimento, cada nuance que ele havia aprendido em outra vida, em um passado que ele havia tentado esquecer. A música fluía através dele como um rio que havia sido represado e finalmente encontrado seu caminho para o mar, uma torrente de emoções e memórias. Ele modulou para uma tonalidade mais dramática, aumentando a intensidade da peça,
o piano respondendo a cada toque como se fosse uma extensão de seu próprio corpo, uma simbiose perfeita entre homem e instrumento. Daniel havia esquecido como era essa sensação, a conexão completa entre o músico e o instrumento, quando a técnica se torna invisível e só resta a pura expressão artística, a alma do artista se revelando em cada nota. Isabela tentou manter a compostura, mas sentia suas pernas tremendo, a fachada de arrogância desmoronando. Ela olhou ao redor e viu que não era a única perturbada. Os convidados não estavam mais rindo. Estavam ouvindo, realmente ouvindo, com uma atenção que ela nunca havia conseguido prender. "Quem é esse homem?" perguntou alguém em voz baixa, a voz cheia de admiração. "Como um zelador pode tocar assim?" sussurrou outro, a incredulidade em sua voz. Daniel finalizou a segunda peça com uma série de acordes poderosos que reverberaram pelo salão como trovões distantes, uma explosão de som que deixou a todos sem fôlego. Desta vez, quando o silêncio voltou, durou apenas alguns segundos antes de ser quebrado por algo inesperado. Aplausos. Começou com uma pessoa, depois duas, depois metade do salão estava batendo palmas. Não eram aplausos educados de evento social, eram aplausos genuínos, admirados, o tipo de ovação que se dá a artistas de verdade, a gênios que transcendem as expectativas. Daniel finalmente levantou os olhos do piano. Seu olhar encontrou o de Isabela e ela viu algo ali que a fez recuar um passo. Não era mais o homem humilhado de minutos atrás. Era alguém que havia encontrado sua verdadeira identidade novamente, um artista renascido. Aquele momento, para Daniel, era a validação de anos de sacrifício e dedicação, um lembrete de que o talento verdadeiro não pode ser suprimido por muito tempo, não importa as circunstâncias. "Impressionante", disse uma voz autoritária no meio da multidão. Daniel olhou e viu um homem distinto se aproximando. Ele reconheceu o rosto. Era um crítico musical famoso, alguém cujas resenhas podiam fazer ou destruir carreiras artísticas, um formador de opinião no mundo da música clássica. Há anos não ouço uma interpretação dessa qualidade. Isabela sentiu o pânico começando a se instalar, um frio na espinha. Aquilo estava saindo completamente do controle. O que deveria ter sido uma brincadeira cruel estava se transformando em que exatamente? Em um triunfo para o zelador, em uma humilhação para ela. "Onde você estudou?" perguntou o crítico, dirigindo-se a Daniel, seus olhos brilhando com curiosidade e admiração. Daniel hesitou por um momento. Aquelas eram águas perigosas. Revelar muito sobre seu passado significaria explicar por que estava trabalhando como zelador quando claramente tinha talento para muito mais. Por que um músico tão promissor havia desaparecido do cenário? "Conservatório Nacional." Ele respondeu simplesmente, a voz baixa, mas clara. Um murmúrio de admiração percorreu a multidão. O Conservatório Nacional era uma das instituições musicais mais prestigiosas do país, um tempo da música onde apenas os talentos mais excepcionais conseguiam ser aceitos, onde as futuras estrelas eram lapidadas. "E o que faz trabalhando aqui?" A pergunta veio de uma mulher elegante que Daniel não reconheceu, sua voz carregada de incredulidade. Ele desviou o olhar, um sorriso melancólico em seus lábios. "A vida nem sempre vai onde planejamos que vá." A resposta silenciou a curiosidade momentaneamente, mas Daniel podia ver as mentes trabalhando ao redor dele. As pessoas estavam começando a entender que havia muito mais em sua história do que aparentava, que aquele zelador era, na verdade, um enigma, um talento escondido. Isabela recuperou parte de sua compostura, sua mente trabalhando rapidamente para tentar reverter a situação. Ela não podia permitir que a situação continuasse fugindo de seu controle, que sua imagem fosse manchada por aquele incidente. "Muito bem", disse, sua voz um pouco mais aguda que o normal, tentando soar indiferente. "Você sabe tocar. Parabéns. Agora pode voltar ao trabalho." Mas Daniel não se moveu. Ele olhou para Isabela e um sorriso sutil, quase imperceptível, surgiu em seus lábios, um sorriso que a fez sentir um arrepio. A senhora se esqueceu de algo. Isabela franziu a testa, confusa. "Do que está falando?" "Sua promessa." Daniel respondeu, sua voz calma e firme, cada palavra um golpe certeiro. "A senhora disse que se eu tocasse melhor que um profissional, se casaria comigo." O salão ficou em silêncio novamente. Desta vez, um silêncio tenso, carregado de expectativa, de antecipação. Isabela empalideceu.
o sangue escoando de seu rosto. Ela havia dito aquilo como uma piada, uma forma de humilhar ainda mais o zelador, de mostrar sua superioridade. Ela nunca imaginou que ele realmente aceitaria o desafio, muito menos que ele seria capaz de tocar daquela forma, de expor seu talento de maneira tão avassaladora. Isso foi uma brincadeira, claro. Ela gaguejou, tentando rir, mas o som saiu forçado, um som oco e sem vida. Ninguém levaria isso a sério. Eu levei, Daniel disse, seu olhar fixo no dela, um brilho de desafio em seus olhos. E todos aqui também levaram. Ele gesticulou para a multidão, que agora observava com uma mistura de admiração e curiosidade, seus olhares julgadores fixos em Isabela. O crítico musical pigarreou, sua voz ressoando no silêncio. Uma promessa é uma promessa, senhorita Almeida, especialmente quando feita em público. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés, o mundo girando ao seu redor. Ela estava encurralada, sem saída. A reputação de sua família, de seu império, estava em jogo. Ela não podia simplesmente ignorar aquilo. Não podia se dar ao luxo de ser vista como uma mentirosa. Muito bem, ela disse, sua voz quase um sussurro, a derrota evidente em cada sílaba. Eu cumprirei minha palavra. Um murmúrio de surpresa e excitação percorreu o salão, a notícia se espalhando como um incêndio. Daniel apenas assentiu, um brilho de triunfo em seus olhos, a vitória em suas mãos. A história da bilionária que se casou com o zelador virou lenda, um conto de fadas moderno que desafiava todas as expectativas. Isabela, para surpresa de todos, descobriu que Daniel era muito mais do que aparentava. Ele não era apenas um músico talentoso, mas um homem de princípios, inteligência e um coração que ela nunca imaginou encontrar, um coração puro e verdadeiro. O casamento foi simples, mas a união deles foi o começo de uma nova melodia, uma sinfonia inesperada de amor e respeito que provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua riqueza ou status, mas na alma que carrega, na essência de seu ser. E Daniel? Ele nunca mais tocou piano para provar nada a ninguém. Ele tocou porque amava, porque a música era parte de sua alma. Isabela, a princípio relutante, aprendeu a amar a música e o homem que a trouxe de volta à sua vida, que a ensinou o verdadeiro significado da felicidade. Eles viveram uma vida cheia de harmonia, provando que, às vezes, as maiores fortunas não são as que se herdam, mas as que se encontram nos lugares mais inesperados, nos corações mais improváveis. A vida de Daniel e Isabela se tornou um testemunho vivo de que o destino tem seus próprios planos, muitas vezes surpreendentes e maravilhosos. A sociedade, que antes os via com desdém e zombaria, agora os observava com uma mistura de admiração e inveja. A história deles se espalhou, ultrapassando os limites do hotel de luxo e se tornando um fenômeno, um exemplo de que o amor e o talento podem florescer nos lugares mais improváveis. Isabela, a magnata antes conhecida por sua frieza e arrogância, começou a se transformar. A convivência com Daniel, com sua simplicidade e sua paixão pela música, amoleceu seu coração. Ela aprendeu a ver o mundo com outros olhos, a valorizar as coisas que realmente importavam, e não apenas o status e a riqueza. Daniel, por sua vez, encontrou em Isabela uma parceira inesperada, alguém que, apesar de suas falhas, era capaz de amar e de se entregar. Ele a ensinou a apreciar a beleza da música, a sentir a emoção de cada nota, e ela, em troca, o ajudou a redescobrir a alegria de viver, de compartilhar sua arte com o mundo. O piano, que antes era um símbolo de humilhação, tornou-se um símbolo de união, de amor. Eles frequentemente se sentavam juntos ao instrumento, Daniel tocando melodias suaves, Isabela, antes tão avessa à arte, agora acompanhando com um sorriso nos lábios, aprendendo a tocar algumas notas, a sentir a música em sua alma. A vida deles não foi um conto de fadas perfeito, sem desafios. Houve momentos de desentendimento, de adaptação, mas a base de respeito e amor que construíram os ajudou a superar cada obstáculo. Isabela, com a ajuda de Daniel, começou a usar sua influência e sua fortuna para causas mais nobres, investindo em projetos sociais, em escolas de música para crianças carentes, em programas que davam oportunidades a talentos escondidos, assim como Daniel havia sido. Ela se tornou uma filantropa respeitada, não por obrigação social, mas por genuína vontade de fazer a diferença. Daniel, por sua vez, nunca mais voltou a ser o zelador invisível.
Ele se tornou um professor de piano renomado, um mentor para jovens talentos e um exemplo de superação. Sua história inspirou muitos a seguir seus sonhos, a não desistir, mesmo diante das adversidades. O crítico musical que o havia reconhecido naquela noite se tornou um grande amigo e defensor de Daniel, ajudando a construir sua carreira e a compartilhar sua música com um público cada vez maior. A vida de Daniel e Isabela se tornou uma sinfonia de sucesso, não apenas material, mas espiritual. Eles provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a felicidade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que a música, em sua essência mais pura, é a linguagem universal da alma. E assim, a história do zelador e da magnata, que começou com uma aposta cruel, se transformou em um hino à resiliência, ao amor e à beleza da arte, um lembrete de que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, de sonhar e de tocar a vida com paixão e harmonia. Eles viveram felizes para sempre, não em um castelo de contos de fadas, mas em uma vida construída sobre a base sólida do respeito mútuo, da admiração e de uma melodia que nunca parou de tocar em seus corações. Aquele momento no salão do hotel, que começou com a intenção de humilhar, tornou-se o ponto de virada para ambos. Para Daniel, foi a redescoberta de sua paixão e de seu propósito. Para Isabela, foi o início de uma jornada de autoconhecimento e transformação. A notícia do casamento inusitado se espalhou como um incêndio, não apenas na alta sociedade, mas em todos os cantos da cidade. Jornais e revistas publicaram a história, e o casal se tornou um símbolo de que o amor pode transcender as barreiras sociais e financeiras. Muitos duvidaram da sinceridade de Isabela no início, acreditando que era apenas uma estratégia para limpar sua imagem. No entanto, com o tempo, suas ações provaram o contrário. Ela se dedicou a causas sociais com uma paixão que surpreendeu a todos, especialmente aqueles que a conheciam por sua frieza e calculismo. Daniel, por sua vez, nunca se deslumbrou com a riqueza ou o status. Ele permaneceu fiel aos seus valores, usando sua nova plataforma para inspirar outros e para promover a educação musical. Ele e Isabela criaram uma fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens talentos da música, garantindo que ninguém mais tivesse que abandonar seus sonhos por falta de oportunidade. A casa deles, antes um símbolo de luxo e ostentação para Isabela, tornou-se um lar acolhedor, preenchido com a melodia do piano e o riso de ambos. As noites de gala beneficentes, que antes eram um fardo para Daniel, agora eram oportunidades para ele e Isabela compartilharem sua história e inspirarem outros. Eles se tornaram um casal influente, não apenas por sua fortuna, mas por sua história de amor e superação. A vida de Daniel e Isabela provou que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas nas conexões humanas, na capacidade de amar e de ser amado, e na coragem de seguir o próprio coração, mesmo quando o mundo tenta te dizer o contrário. E assim, a sinfonia de suas vidas continuou, uma melodia harmoniosa e inspiradora, que ecoava a cada dia, lembrando a todos que, às vezes, os maiores tesouros são encontrados nos lugares mais inesperados e que a música, em sua essência mais pura, é a linguagem universal da alma, capaz de transformar vidas, de criar um legado que transcende o tempo.